No vídeo de hoje eu vou ensinar você a como fazer o seu plano perfeito 2026 da forma certa na Aliança Divergente. Eu vou falar sobre os pilares, como você distribuir suas fichas, o que você deve colocar no seu plano perfeito. Vou falar também sobre algo que é muito importante quando você estiver elaborando o seu plano perfeito, que é o motivo e o objetivo dos seus objetivos colocados no plano, e também vou falar sobre a questão do status de acompanhamento, como que você vai medir, como que você vai metrificar, para você saber se realmente você está se aproximando ou não dos objetivos que você colocou no seu plano. Meu nome é Maurílio Santos e esse é o canal O Aliado Divergente, um canal que fala tudo sobre a aliança divergente e a teoria da permissão do Dr. Elton Euler. Vou tomar um golinho de água só rapidinho. E se você é novo, se você é nova por aqui, já sabe, deixa aquele like para fortalecer o trabalho do canal. E se você quiser fazer algo a mais pelo trabalho aqui que eu presto nesse canal no YouTube, o canal do Aliado Divergente, aqui embaixo tem um Pix. Se você quiser fazer uma contribuição para ajudar o canal a continuar crescendo e produzindo vídeos melhores, cada vez melhores para você, fique à vontade. Qualquer contribuição, qualquer valor enviado aí, você vai estar apoiando o meu trabalho e vai ajudar o canal a continuar crescendo e fazendo vídeos cada vez melhores para você. Antes de falar sobre o plano perfeito em si, antes de eu inclusive mostrar o meu próprio plano perfeito, eu vou trazer para você um resumo que é uma base que a própria Aliança Divergente ela traz sobre a questão do plano perfeito. Dentro do seu marca-passo, existe lá, abaixo das aulas, um resumo. E eu vou ler aqui o resumo da primeira aula do plano perfeito para que você possa entender de forma, como que eu posso dizer assim, resumida, o que é um plano perfeito, por que você precisa de um plano perfeito e o que um plano perfeito pode potencializar, ajudar você a realizar muito mais nesse ano de 2026. O porquê que um plano perfeito pode ajudar você a realizar muito mais. Então vamos abrir aqui, eu vou deixar de forma resumida, fechar um pouquinho para cá. Eu vou ler esse resumo para você que você possa entender um pouco o que é exatamente um plano perfeito. Abaixo da primeira aula, lá assim que você entra no seu marca-passo, você vai ver esse resumo aqui, e o resumo diz o seguinte. Ele fala, memorável, sem um plano, até o maior dos sonhos vira só mais uma frustração. Essa primeira etapa da jornada mostra porque viver no modo automático é o caminho mais rápido para a estagnação. Você vai entender que um plano não é luxo, mas uma necessidade para quem quer sair da sobrevivência e começar a viver com propósito. A ausência de direção gera desperdício de energia, decisões impulsivas e sensações constantes de frustração. E também, ter um plano claro te permite agir com consciência, medir os resultados e manter a constância. Aqui nasce a base do que chamamos de vida memorável. E para finalizar, termina aqui. Sai negócio. O negócio não tá querendo sair aqui, sai, filho. Para finalizar, a partir de agora você vai aprender a criar um plano perfeito, porque a vida é justa e ela só está nos esperando. Essa é uma premissa que nós usamos muito aqui dentro da Aliança Divergente, que diz: a vida é justa e ela só está te esperando, mas para que a vida possa realmente ser justa para você e com você, você precisa minimamente ter um plano de ação, algo onde você vai se nortear, uma bússola para onde você vai olhar para saber se a sua vida está de fato ou não avançando. Existe uma frase que diz que eu gosto muito, que diz que os grandes se orientam pelo seu plano e os que não são grandes se orientam pelos seus problemas. Lembra do
o que você está tentando e o que você está passando. E uma frase que a gente sempre diz aqui: você quer ser lembrado pelo que você está tentando ou pelo que você está passando? Você quer ser lembrado pelo que você está construindo, pelos seus objetivos de vida e por tudo que você está realizando? Ou você é aquela pessoa que, quando alguém fala de você, ela lembra dos seus problemas e de tudo que você causa de ruim, não só na sua vida, mas na vida das pessoas à sua volta? Então, ter um plano é muito importante para que você possa avançar de fato na vida, para que você possa crescer e evoluir, não só como pessoa, mas como ser humano também, alcançando aí todos os seus objetivos, seja na área espiritual, seja na área financeira, seja nos seus relacionamentos, seja no seu trabalho. E agora eu vou mostrar para você o meu plano para que você possa se basear nele, para que você possa fazer o seu próprio plano nesse ano de 2026 e para que você possa caminhar em direção à realização dos seus objetivos de vida. Então eu vou descer aqui, puxar para cá. Vou abrir a tela aqui para você. Inclusive, eu já quero deixar também a seguinte pergunta: se você gosta desse tipo de conteúdo com base em mapas mentais, eu gosto muito de mapas mentais, eu não sei se você gosta, mas algumas pessoas podem gostar, algumas outras não. Algumas pessoas gostam mais do formato anterior que eu venho fazendo dos vídeos, que é aquele formato lá num Excel ali, que eu vou detalhando as coisas, mas esse formato aqui é um formato diferente. Eu estou buscando variar os formatos dos vídeos aqui também, para que eu traga mais clareza, mais entendimento para algumas pessoas, para que algumas pessoas possam acompanhar os conteúdos de forma mais clara, mais objetiva, tá? Então vamos lá. Essa aula é a aula número 6. Lá dentro do seu marca-passo, você vai lá, você vai acessar a aba onde está os vídeos, os protocolos, todas as coisas lá relacionadas à Aliança Divergente, o áudio diário, os encontros, e lá embaixo vai estar outros. Você vai clicar no outros e vai aparecer Teoria da Permissão. Você vai clicar em Teoria da Permissão e vai aparecer lá a jornada número 1, que é o Comece por Aqui, aqueles videozinhos do Ramon que eu sempre falo. E no número 2 é a jornada número 2, o plano perfeito. Então você vai clicar lá na jornada número 2, você vai abrir as aulas do plano perfeito, você vai na aula número 6, e a aula número 6 ela fala sobre fé, foco e energia, que é onde você vai distribuir as suas fichas, onde você vai colocar o seu foco e a sua energia para realizar as atividades, as tarefas e os objetivos que você precisa realizar dentro do seu plano perfeito, para que você possa chegar ao seu sonho grande. E se você ainda não sabe o que é um sonho grande, ou se você ainda não tem o seu sonho grande, eu fiz um vídeo aqui no canal, eu vou deixar um cardzinho passando aqui em cima. Você clica nesse vídeo, você vai ser direcionado para um vídeo onde eu falo tudo sobre o meu próprio sonho grande e o meu maior objetivo aqui dentro da Aliança Divergente. Você assiste esse vídeo, pausa esse aqui, vai lá, assiste esse, depois você volta aqui e termina de assistir esse vídeo. Ou você pode terminar esse daqui, depois você vai lá e assiste o vídeo chamado Sonho Grande. Qual é o meu maior objetivo aqui dentro da Aliança Divergente? Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar aqui sobre o seu plano perfeito é sobre os pilares. Existem 3 pilares que nós trabalhamos dentro da Aliança Divergente. O primeiro pilar é o pilar do financeiro. Não existe uma ordem certa. Eu estou colocando aqui só para você entender que nós trabalhamos com os 3 pilares principais aí da vida da maioria das pessoas. O segundo pilar é o pilar de relacionamento. E o terceiro pilar é o pilar da saúde, ou seja, existem 3 pilares a quais, quando você está passando por alguma grande dificuldade na vida, alguns desses pilares podem estar sendo severamente criticados, devem estar sendo severamente, não era criticado que eu ia falar, esqueci a palavra aqui, mas enfim, danificados, em exemplo, né? Só para você entender. Fugiu a palavra da cabeça aqui. Mas para você entender, alguns desses pilares danificados, agora lembrei, alguns desses pilares podem estar danificados
E a ideia do plano perfeito é você colocar o seu foco, que é a sua fé, foco e energia em um desses pilares ou em alguns desses pilares, para que você possa assumir novamente o controle da sua vida e para que você possa avançar definitivamente de uma vez por todas. Então, outras coisas que nós temos aqui, num conjunto com base no seu plano perfeito, as fichas. Nós vamos falar das fichas daqui a pouco, como você distribuir as fichas, quantas fichas são, as moedinhas, lembra? Algumas pessoas vai saber, vai lembrar das moedas, as fichas são as moedas. E algumas pessoas têm dúvida de quantas são, quantas coloca em cada lugar, como que funciona essa distribuição, e eu já vou falar sobre isso. Vou falar também sobre o que você deve fazer, no caso, o que eu vou fazer. Eu vou mostrar a minha distribuição das minhas fichas no meu plano perfeito. Vou mostrar para você o que eu vou fazer, né? Mas na verdade eu já estou fazendo, que esse plano perfeito aqui, ele já foi construído no ano passado. Então eu estou fazendo aqui uma reestruturação desse plano. Vou falar também sobre motivo e objetivo, como eu disse no começo do vídeo, que é muito importante. E vou falar também sobre o status, que é o acompanhamento. Como que você vai medir, como que você vai saber se você está se aproximando ou se afastando dos seus objetivos, dos seus objetivos do seu plano perfeito, se você está chegando perto ou não dos objetivos que você colocou dentro do seu plano. Lembrando que esse vídeo é um resumo, é um compacto. Tem muita coisa para você analisar, para você observar dentro do seu plano perfeito. Isso daqui é uma base. Com essa base aqui, se você simplesmente seguir somente essa base aqui, você já consegue sair do ponto onde você está e avançar de forma absurda usando simplesmente esse compacto que eu estou fazendo aqui para você, que é o que eu mais utilizo na minha própria vida para que também eu tenha os meus progressos e os meus avanços. Inclusive, vocês que acompanham o canal aí já sabem que eu já estou muito perto de realizar algumas coisas que estão aqui. Inclusive, algumas eu já até realizei e estou realizando. E também estou mudando algumas coisas que estavam no meu plano perfeito do ano passado, para que eu possa atingir novos resultados, novos objetivos a partir desse primeiro trimestre do ano de 2026. E ao longo do ano eu vou fazer alguns outros vídeos mostrando aí os progressos e as evoluções para você. Então, como que eu distribuí as minhas fichas no financeiro? No financeiro, eu coloquei 2 fichas. Na minha área de relacionamento, eu coloquei também 2 fichas. E aqui, na minha área da saúde, eu coloquei uma ficha. Ou seja, essas fichas que são de 3 a 5 fichas, elas não têm uma ordem de quantas fichas você pode colocar ou não, da divisão exata, não é um gabarito, não é uma prova de vestibular. Você coloca de acordo com cada necessidade, com a sua necessidade, né? Ou seja, você poderia ter colocado uma ficha no seu financeiro, 3 fichas no relacionamento, uma ficha na sua saúde. Você poderia ter colocado uma ficha no seu financeiro, uma ficha no relacionamento e uma ficha na saúde. Você poderia ter colocado 0 fichas no financeiro, 2 fichas no relacionamento e 2 fichas na saúde. Ou seja, é intuitivo, é muito mais sobre você e o que você está buscando do que exatamente assim uma coisa gabaritada que tem que ser assim, tipo, uma ficha em cada um ou X fichas em cada outro, entende? Não é assim, você pode colocar quantas fichas você quiser, o indicado é que você coloque de 3 a 5 fichas. Se você tem um pouco de dificuldade, comece colocando, a minha recomendação é que você comece, inclusive que foi o que eu fiz no início, quando eu estava um pouco perdido, sem entender muito bem, eu coloquei uma ficha para cada objetivo, ou seja, eu coloquei uma ficha no financeiro, uma ficha no relacionamento e uma ficha na saúde. E depois, conforme eu fui avançando, eu fui entendendo mais sobre como funciona o plano perfeito, como que é essa estrutura, como que é esse planejamento, conforme eu fui entendendo os padrões, eu entendendo as questões inconscientes, corrigindo ali, fazendo as conversas, rodando os meus protocolos, eu fui entendendo coisas que eu poderia trazer para dentro do meu plano com base em realizar novos objetivos, tá? Então, o que você vai fazer aqui, ó? Você vai fazer um pilar
do financeiro, relacionamento e saúde, você vai fazer as fichas, você vai distribuir as suas fichas. Isso daqui você pode pegar, se você não tiver um material para imprimir, você pode pegar uma folha de caderno e pode fazer esse quadrante aqui igual eu estou fazendo, e você fazer aí com caneta e papel. Pause o vídeo, volte o vídeo quantas vezes você precisar para que você possa entender, para que você possa tirar as suas dúvidas, anote as suas percepções durante durante você ir fazendo o seu plano perfeito. Conforme você for tendo percepções, vá anotando as suas percepções também, é muito importante para que você depois possa fazer o seu PDA. Inclusive, se você não sabe o que é um PDA, eu vou deixar um cardzinho passando aqui em cima também, sobre como você fazer o seu PDA da forma certa. Então, você precisa ter as percepções para você tomar as decisões e você entrar em ação, para que você possa ter as suas ações. Essa parte aqui do que eu vou fazer, no caso do que você vai fazer, eu vou mostrar o que eu estou fazendo, mas aqui você vai colocar o que você vai fazer. Eu vou te trazer ideias, percepções, para que você possa fazer aí o seu plano perfeito com base em tudo que eu venho fazendo aqui dentro da Aliança Divergente. Ou seja, qual foi a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu decidi fazer assim que eu entrei na Aliança Divergente? Assim que eu montei o meu plano perfeito, eu identifiquei que o meu pilar do financeiro, ele precisava se desenvolver um pouco mais. Eu precisava fazer algumas coisas que me trouxesse algumas fontes de rendas variáveis, diferentes, além de algumas que eu já tinha, para que eu pudesse ter uma estabilidade financeira um pouco melhor. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre motivo e objetivo e vai ficar muito claro para você o meu motivo e objetivo com isso. Então, o que foi que eu fiz? Ou seja, o que eu vou fazer? Assim que eu distribuí as fichas, eu coloquei aqui o que eu vou fazer. Eu vou criar um canal no YouTube, vou monetizar um canal. Vai ser uma forma de criar uma nova fonte de renda, para que eu possa, através da fonte de renda do YouTube, eu possa investir dinheiro, eu possa guardar, poupar dinheiro, para que eu consiga chegar lá no meu objetivo, que é o meu sonho grande, de ter acima de R$1 milhão antes ou até os meus 50 anos. Esse é o meu sonho grande. Lá no vídeo do sonho grande, assim que você for lá e você assistir, você vai entender qual é o meu sonho grande. Então, esse canal do YouTube, eu sempre falo aqui nos vídeos e nas lives, é uma ficha do meu pilar financeiro para que eu possa chegar no meu sonho grande. Qual é uma outra coisa que eu posso fazer? Por exemplo, uma coisa que eu tinha parado de fazer, que agora eu voltei a fazer depois que eu tive uma percepção. Eu rodei um protocolo do medo, e eu percebi que eu estava com medo do sucesso. E eu estava meio que me escondendo. Eu tenho potencial, eu tenho capacidade de fazer coisas, e de alguma forma eu estava ali me sabotando, me auto-sabotando, né, me boicotando, para que eu não tivesse crescimento, para que eu não expandisse por conta de uma utilidade inconsciente relacionada ao meu relacionamento com a minha noiva Andressa. A gente estava meio que os dois numa vertente ali de se proteger e se poupar por conta de uma decisão que a gente não estava encarando, uma decisão que a gente não estava tendo coragem de tomar. E agora a gente tomou essa decisão. Eu já falei sobre isso no vídeo lá da matriz da utilidade. Se você quiser saber o que é, vá lá no vídeo da matriz da utilidade, que eu falo um pouco sobre isso. Ou seja, conforme você vai tendo percepções e entendimento, você vai mudando e alterando os seus objetivos dentro do seu plano perfeito. Tá? Então, uma das coisas que eu estava evitando era expandir, crescer mais, me mostrar mais na internet, procurar novas formas de fazer coisas aqui também. Por exemplo, às vezes algumas pessoas me perguntavam: pô, você faz algum acompanhamento aí e tal? Tô meio com dúvida, tô meio indeciso, não tô conseguindo avançar na vida. Não relacionado à Aliança Divergente, eu já faço isso há 15 anos, tá? Só para você entender. Não é sobre Aliança Divergente, é um acompanhamento com base em desenvolver as pessoas para que elas possam avançar na sua vida, para que elas possam criar objetivos, para que elas possam entender os seus comportamentos, para que elas possam, de fato, ali destravar algumas áreas da sua vida e conseguir crescer e prosperar financeiramente, no relacionamento, na saúde e em espiritualidade, qualquer outra coisa aí que a pessoa resolva desejar para sua vida. Então, o que eu estava fazendo? As pessoas me perguntavam e eu falava: não faço. Ou quando eu falava
quando alguém me perguntava alguma coisa, a pessoa vinha meio que procurar se eu fazia ou não, eu pegava e já ia para a base lá do, como que fala, da escada da maturidade lá, do afeto e reconhecimento. Não, viu, vem aqui, vamos conversar e tal, eu não vou cobrar nada, e já ia para a questão do afeto e reconhecimento lá, e esquecia que para você pagar suas contas você precisa de resultado e recompensa, que é o degrauzinho lá da escada da maturidade. Então eu estava muito nessa vibe de me auto-sabotar para que de alguma forma eu não fizesse mais dinheiro, para que eu não tivesse mais recursos. E isso estava me afetando muito, me atrapalhando muito meu crescimento pessoal e profissional. E com isso eu decidi tomar novas decisões e mudar aí alguns objetivos no meu plano perfeito. Ou seja, esses dois objetivos aqui, eles são os meus objetivos financeiros. Agora aqui embaixo tem também os meus objetivos no relacionamento. Que é uma coisa que também eu vinha procrastinando, eu vinha adiando, eu vinha meio que empurrando com a barriga, que era tomar a decisão de mudar de onde eu estou aqui. Eu adoro morar aqui, faz 4, 5 anos que eu tô aqui, 5, 6 anos, nem lembro qual. E desde quando eu entrei aqui, eu vim pra cá com a intenção de ficar 1 ou 2 anos aqui no máximo, e daqui a gente mudar para algum outro lugar também mais legal, melhor. Tem aquela questão de querer morar na casa de alto padrão, num condomínio fechado, essas coisas todas aí. Só que ao longo dos anos a gente vai se encolhendo, a gente vai se encovardando, né? Acovardando, a gente vai se acovardando diante dos desafios da vida, diante de alguns acontecimentos, diante de algumas oscilações. A gente vai passando por coisas que no final das contas vai meio que roubando as nossas vontades, e com as vontades roubadas a gente vai perdendo a vontade de fazer certas coisas, vai perdendo a crença de que é capaz ou não de fazer. E isso vai fazendo com que você vá cada vez mais se encolhendo. Ao invés de você aumentar o tamanho dos seus sonhos, você vai se encolhendo para caber dentro dos sonhos que agora você tem, que já não são mais tão grandes igual era anteriormente. Então, mudar daqui vai ser uma coisa assim bem desafiadora, está sendo uma coisa bem desafiadora. Eu estou me colocando em movimento, eu estou me desafiando, eu estou aumentando a minha régua, eu estou aumentando aí a minha postura, estou desenvolvendo a minha maturidade, e fazer isso vai ser muito bom, principalmente agora no início do ano. Isso vai ajudar a que eu desenvolva algumas competências que até então eu estava meio que em stand-by ali, meio fazendo algumas outras coisas e sem de fato querer me colocar nesse desafio, que é mudar daqui para algum outro lugar. Não importa onde seja, não importa se é melhor ou se é pior, o importante é a decisão de fazer algo diferente, de se colocar nessa questão, nessa zona de crescimento, nessa zona de desafio, para que você possa se desenvolver, crescer e evoluir cada vez mais. Outra coisa é o meu casamento com a minha esposa. Eu já falei disso com a minha noiva, né? Que a gente mora junto, e foi a mesma coisa também. A gente vai ficar 1 mês, 2 meses junto, e depois a gente vai casar, e até hoje a gente se ama muito, a gente tem um relacionamento maravilhoso, é um relacionamento fantástico. Eu sempre falo aqui sobre o nosso relacionamento, e no final das contas, essa questão do casamento mesmo, nem que for um casamento civil ali para oficializar a união, a gente foi meio que procrastinando isso, empurrando com a barriga, e foi ficando, e a gente não tomava essa decisão também por conta de algumas utilidades inconscientes. Hoje a gente entende também quais foram essas utilidades inconscientes, e com isso, no ano passado nós tomamos várias decisões importantes para a nossa vida, extremamente importantes para a nossa vida, sobre coisas que a gente não estava tendo coragem de falar um para o outro, sobre decisões inconscientes que a gente tinha, que a gente não tinha coragem de expor, e também não tinha coragem de tomar as decisões que a gente sabia que tinha que tomar em relação a caminhar em direção àquilo que a gente não tinha coragem de enfrentar. E nós tomamos decisões assim absurdas e muito importantes, e essas decisões, elas estão norteando aí a nossa vida nesse ano de 2026, assim como foi no ano de 2025. E na área da saúde também,
fazer uma matrícula em uma academia ou fazer o que eu venho sempre fazendo. Você que acompanha o canal aqui do Aliado Divergente, me acompanha nas minhas outras redes sociais, eu estou sempre fazendo atividades ao ar livre, estou sempre fazendo corridas, caminhadas, praticando alguns esportes também, e eu coloco lá nas minhas redes sociais, e você que acompanha o canal Aliado Divergente, você sabe. Agora eu vou falar sobre uma outra coisa muito importante, que é a questão do motivo e objetivo. Vamos falar de motivo e objetivo. Vamos falar aqui, ó, pilar financeiro, quantas fichas? 2. Monetizar um canal no YouTube e fechar 3 acompanhamentos com novos mentorados. É isso que eu estou fazendo nesse momento. Outra coisa, por quê? Qual é o motivo e objetivo disso? Criar fontes de rendas crescentes e duradouras e estáveis para que eu possa prover a mim e a minha família com muita tranquilidade e segurança, ou seja, motivo e objetivo. Na parte de relacionamento, 2 fichas, mudar para uma casa nova, mudar para a casa nova. Daqui a alguns dias vocês vão ter a atualização de como que está isso. Inclusive eu fiz um diário divergente esses tempos atrás falando sobre uma pré-queda que eu tive em relação à questão da mudança de casa. A gente encontrou uma casa que a gente amou a casa, a gente adorou a casa, e quando a gente foi fechar o contrato, passou uma pessoa na frente e fechou o contrato antes da gente, e a gente ficou chupando o dedo. E isso foi um baque muito grande. Eu coloquei aí no canal, inclusive no vídeo, que no último, no penúltimo, no penúltimo vídeo, no último vídeo aqui do canal, que é o vídeo da pré-queda, eu falo um pouco sobre isso aí também, de como a gente ficou em relação a isso, quais foram os comportamentos que a gente teve, as percepções que a gente teve, de observar os padrões que a gente estava desenvolvendo com base naquilo, e de mudar a questão da postura e a maturidade e enfrentar aquilo, para que a gente pudesse quebrar os padrões e para que a gente pudesse mudar os ciclos ali, e que as coisas começassem a dar certo. E daqui a alguns dias vocês vão ter atualizações sobre isso. Então, fazer essas coisas aqui, né, o motivo e o objetivo. No pilar da saúde, eu coloquei uma ficha, que é fazer uma dessas 2 coisas, que é o que eu já faço normalmente, sempre fiz. E qual é o motivo e o objetivo disso? É aumentar a minha energia e a minha disposição para as tarefas e atividades do dia a dia. Por exemplo, eu preciso ter energia, eu preciso ter disposição para estar aqui gravando esse vídeo para você. Eu preciso ter energia, eu preciso ter disposição para estar numa live com você, fazendo algumas coisas ali, falando sobre Aliança Divergente. Eu tenho que ter energia, eu tenho que ter disposição para estar com você fazendo um atendimento, para que eu possa ter clareza, entendimento do que eu estou fazendo, para que eu possa entregar o meu máximo, para que eu possa entregar o meu melhor, para que você tenha o seu melhor e o seu máximo de resultado também. Eu preciso de energia e disposição. E tudo isso é muito importante, tudo isso engloba e envolve a questão de você ter um bom plano, tá? E o último pilar aqui, que é o pilar do status, de como você metrifica, como que você acompanha, isso vai variar de acordo com os objetivos que você vai colocar aqui. Procure colocar objetivos específicos para que você tenha noção de como que você vai medir. Um exemplo, você pode colocar aqui pilar da saúde, você pode colocar uma ficha, emagrecer 3 quilos, emagrecer 5 quilos, aumentar 2 quilos de massa magra, aumentar 5 quilos de massa magra. Como que você mede isso? Você mede porque você sabe que se são 5, você vai ver o peso que você tá, e você vai ver depois de algum tempo com quanto que você tá, se você tá aumentando ou se você tá diminuindo, né? Por exemplo, eu quero fazer uma transição de carreira, que é uma coisa voltada aí para o seu financeiro. Eu quero fazer uma transição de carreira, você tem que saber como que você vai medir essa questão. Por exemplo, assim, eu quero fazer uma transição de carreira. Você vai definir qual é a próxima carreira que você vai seguir e o que você precisa. Por exemplo, assim, para eu fazer uma transição de carreira, para sair do trabalho que eu estou hoje, do negócio que eu estou, se eu sou CLT ou não, se eu vou sair do CLT para empreender, eu preciso, por exemplo, assim, juntar sei lá, X valores de reais durante X tempo, para que eu possa ter ali um colchão financeiro para nos meus primeiros meses eu conseguir me sustentar.
Eu quero montar um negócio. O que você precisa para montar esse negócio? Eu preciso encontrar um sócio. Eu preciso abrir um CNPJ, eu preciso encontrar um lugar, eu preciso encontrar um produto, entende? Você vai colocando essas coisas e conforme você for avançando nessas coisas, você vai dando check. No meu caso aqui, por exemplo, eu quero monetizar, eu estou monetizando esse canal no YouTube, ou seja, do que eu preciso? O YouTube ele tem umas regras lá que você precisa ter X quantidade de inscritos, você precisa ter X pessoas assistindo seus vídeos por X tempo. Então, como que eu sei que eu estou me aproximando disso? Se eu preciso de 1.000 inscritos, um exemplo, eu tenho já 1.200 inscritos aqui nesse canal Aliado Divergente. Inclusive, eu quero agradecer você que se inscreveu no canal, você que deixa o seu like, você que comenta, você que manda a sua mensagem, você que manda mensagem de apoio para mim também, pedindo para que eu continue, elogiando o trabalho do canal. Quero agradecer você. Né? Sem você nada disso estaria acontecendo aqui nesse exato momento, não teria o porquê existir esse canal, então eu quero te agradecer demais, de coração, de verdade mesmo, mandar um beijão no seu coração aí, um abraço forte para você que apoia o canal do Aliado Divergente. Então, hoje nós já somos praticamente 1.200 inscritos, 1.200 aliados aqui no canal. Em relação às horas, eu sempre estou olhando lá se está aumentando, se está diminuindo, estou chegando perto ali, daqui a pouquinho eu consigo bater a quantidade de horas lá que eu preciso e com isso eu já vou abrir o clube de membros, inclusive eu já falei disso em outros vídeos anteriores. O clube de membros é um clube de assinaturas aqui do canal, um valorzinho bem simbólico, bem baratinho ali, onde você vai ter acessos exclusivos, você vai ter um grupo de WhatsApp onde você vai ter contato direto comigo, você vai ter acesso direto comigo, você vai ter o meu acompanhamento, você vai poder participar de uma live num Zoom, onde a gente vai fazer um Pense Comigo com você e com algumas outras pessoas também, vai bater papo, trocar ideias, você vai poder fazer sua pergunta, tirar sua dúvida, falar o que você está tentando, para que a gente possa de alguma forma te ajudar e te apoiar a ter percepções para que você possa avançar. A gente vai falar sobre plano perfeito, a gente vai falar sobre sonho grande, a gente vai falar sobre como você descobrir os seus padrões, como você quebrar os seus padrões, vai ter muita coisa legal no clube de membros aqui do canal. E também algumas outras coisas também, por exemplo, uma quantidade X de pessoas a quais eu vou fazer os acompanhamentos. Por exemplo, eu posso colocar aqui uma determinada quantidade de pessoas para entender se eu estou aumentando essa quantidade de pessoas, de novos clientes, de pessoas fazendo os acompanhamentos, ou se eu estou me distanciando. É assim que a gente vai medindo. De acordo com o pilar aqui do relacionamento, o que eu preciso fazer? Por exemplo, eu vou mudar para casa nova, pegar a chave da casa nova, na segunda-feira agora. Eu estou gravando esse vídeo, hoje é domingo, hoje é dia 11, a partir de segunda-feira, dia 12, ou na terça, dia 13, a chave da nova casa vai estar disponível e eu vou atualizando vocês sobre isso. Ou seja, primeiro celebre do ano aí chegando, tá? Inclusive, se você tem algum celebre também, coloque aqui embaixo nos comentários, me deixe saber do seu celebre, compartilhe com a gente também, que eu vou ficar muito feliz em saber do seu progresso e do seu avanço. Mudar para casa na terça-feira, eu preciso entregar esse apartamento aqui, fazer a pintura, fazer as manutenções que precisa fazer nele para que eu possa entregar ele e para que a gente possa ir para a próxima casa, para a casa nova, de forma tranquila, como tudo tem que acontecer, com paz, com tranquilidade, com alegria, com permissão. Então isso é muito importante também. Que mais? Em relação à questão do casamento no civil com a Andressa, que é o nosso próximo passo. A gente pretende, assim que a gente mudar para casa nova, a gente já vai começar a se mover, se movimentar em relação à questão do nosso casamento no civil. Ou seja, nós temos que pedir algumas certidões de nascimento novas para que a gente possa fazer isso e marcar a data. A gente já conversou, já viajou para uma cidade perto aqui, já conversou com algumas pessoas que vão ser os supostos padrinhos, né, testemunhas ali e tal, e foi muito legal. A gente passou um dia muito gostoso, as pessoas ficaram extremamente emocionadas e agradecidas pela lembrança, pelo carinho e tal, são pessoas maravilhosas e tá tudo certo, é só a gente fazer essa questão aí, pedir as certidões e marcar a data, e assim que a gente marcar a data eu vou atualizando vocês também. E por último, mas não mais importante, é a questão
de fazer aí algumas coisas relacionadas ao pilar da saúde, que é eu coloquei uma fichinha ali, fazer algumas atividades ou me matricular numa academia para aumentar a minha energia, a minha disposição, para que eu tenha disposição para fazer as minhas principais tarefas do dia a dia, que é o meu trabalho, ter disposição para trabalhar durante o dia e à noite a gente sair, dar uma volta, fazer alguma coisa junto como casal, eu com a minha noiva Andressa, para que a gente possa também ter o nosso tempo de qualidade. Ou seja, como que eu vou fazer aqui? Assim que a gente mudar, a gente vai procurar, eu vou procurar novas academias em volta ali, da onde a gente vai morar, no bairro novo, na casa nova e tal. Vou procurar também alguns pontos, algumas ruas para que eu possa fazer uma corrida, para que eu possa fazer uma caminhada e algumas coisas também para que eu possa praticar novos esportes. Inclusive, eu fiz um videozinho em uma das minhas redes sociais e mostrei uma quadra poliesportiva que tem lá de areia, que tem uma rede novinha. O pessoal acabou de fazer a pracinha, um quarteirão da nossa casa, 2 quarteirões da nossa casa, e isso é fantástico. Uma praça bonita, arborizada, com segurança, com câmera de monitoramento. O bairro parece ser um bairro bem tranquilo, bem gostoso, bem calmo, e a gente vai poder desfrutar de tudo isso aí no nosso, assim que a gente conquistar o nosso próximo objetivo, que é mudar para casa nova. E esse vai ser um grande celebre aí para começar o ano de 2026. E como eu sempre falo, tudo isso eu trago aqui para você na prática, com entendimento, com clareza, te mostrando o porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, para quebrar qual padrão, para mudar qual comportamento, para subir em qual degrau da escada da postura, para aumentar, subir qual grau ali da escada da maturidade também. Nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos, nós temos os nossos desafios, nós temos, eu estou falando de mim, tá? Nós temos, eu estou falando nós, mas eu estou falando de mim. Eu tenho as minhas pré-quedas, eu tenho os meus desafios, eu tenho os meus momentos de altos e baixos financeiros, eu tenho meus altos e baixos de momentos no relacionamento, eu tenho meus altos e baixos em alguns momentos relacionados à saúde, quando às vezes alguma área da minha vida está um pouco mais afetada, a minha disposição ela cai um pouco, assim como todo mundo. Mas com esse plano aqui, você vai poder olhar para isso e falar assim, opa, eu estou olhando mais para o que eu estou passando, eu estou olhando mais para o que eu estou tentando. O que eu estou tentando? O que eu estou tentando está aqui na minha frente. Então, toda vez que a minha energia cai, a primeira coisa que eu faço é olhar para o meu plano. Qual é o meu próximo objetivo? Qual é o meu próximo passo? O que eu estou tentando para esse primeiro trimestre de 2025? O que eu estou tentando no meu relacionamento? O que eu estou tentando na minha saúde? O que eu estou tentando na minha vida financeira, profissional? Entende? Ou seja, se você não tem um plano, você vai ser guiado pelos problemas. Se você não decide, a vida e os problemas decidem por você. Faça o seu plano, tenha um plano para que você possa entender, para que você possa medir o seu progresso, para que você possa saber que você está evoluindo na vida, não que você está estagnado, estagnada, parado ou parado, esperando a vida te levar, sabe lá Deus para onde, tá? Esse é o canal O Aliado Divergente, meu nome é Maurílio Santos e esse foi mais um vídeo aqui do canal onde eu falo na prática tudo sobre a teoria da permissão do Dr. Elton Euler e a Aliança Divergente. Esse foi um vídeo falando sobre como você fazer o seu plano perfeito em 2026 da forma certa. Gratidão a você pelo carinho. Deixe seu comentário, se tiver alguma sugestão de algum vídeo, deixa aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode colocar que eu procuro responder todo mundo também, sempre que possível. Se quiser mandar um oi para mim em alguma outra rede social, pode mandar também, fique bem à vontade. Assim que possível eu te respondo. E vai pra vida, porque ela é justa e realmente ela só está te esperando e eu vejo você no topo. Forte abraço e muito sucesso para você no ano de 2026.